Já conheceu ela. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade de estar em sua casa nesta noite e gostaria de compartilhar uma breve palavra com os irmãos que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 21. 2 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo 14, perdão. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor e disse: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses dele no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeiras e pedras, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluias. Eu estava meditando nessa palavra já tem alguns dias, né? E quando o presbítero Ricardo me chamou para estar trazendo essa palavra, eu de pronto aceitei, porque Deus ele já tinha colocado essa palavra em meu coração. E fica muito mais fácil, né, de nós nos colocarmos à disposição quando estamos já, né, preparados. Não bate tanto aquele frio na barriga, né? Não que nós não ficamos nervosos, né? Porque a gente fica. Não é a nossa autoconfiança, mas é a confiança no Senhor. Mas quando Deus já nos dá algo ao nosso coração, é muito mais fácil, né, de nós nos colocarmos à disposição, porque nós sabemos que não é a nossa fala, e sim a do Senhor. E quando eu meditava nessa palavra, há umas 2 semanas atrás, o Senhor falava grandemente ao meu coração a respeito da oração. A respeito da oração, a respeito da nossa vida com Deus através da oração, da nossa intimidade com Ele através da oração. E eu fui lendo desde o capítulo 18, 19, e o Senhor foi envolvendo o meu coração, né, nesta palavra. E os irmãos depois podem ler e perceber que no capítulo de número 18, o rei da Assíria vai se levantar, né, contra o povo, vai conquistar o reino do norte, que é Jerusalém. E a Bíblia nos fala que Ezequias começa a reinar em Judá e todos os reinos circunvizinhos vão sendo conquistados por Senaqueribe. O seu pai, né, que era um grande guerreiro, conquistador, Sargão, né, morreu. Então ele assumiu e continuou mantendo
como fala a frase, né? A punho de ferro, o legado que o seu pai deixou. E se os irmãos forem ver ao longo da história, Senaqueribe não tinha medo. Ele ia avante, ele conquistava tudo e ele vencia tudo. E todos aqueles que se atreviam a estar na frente de Senaqueribe, ele destruía. E os reis assim tinham medo dele, tinham pavor, né? Como fala, se derretia diante da sua presença, de tão imponente que ele se colocava. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Ezequias agora reina em Judá. E ele escuta todos os rumores do que Senaqueribe vem fazendo, do que ele vai tratando com os outros povos, o que vai acontecendo. Porém, Ezequias, ele reina de uma forma diferente também do seu pai. Ele reina como um homem obediente a Deus, como aquele que se coloca a fazer aquilo que Deus o propunha em seu coração, aquilo que era correto diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que Ezequias, quando ele começa a reinar em Judá, ele destrói os altares aos ídolos, ele determina que somente o Senhor seja adorado, até mesmo aquela serpente que foi levantada por Moisés, Ezequias vai lá e vai destruir, porque o povo estava fazendo dela um ídolo e estava adorando ao invés de adorar ao Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Senaqueribe então prepara o cerco contra Judá. E Ezequias, por um momento, né, ele temeu e ele fez algo que no momento de desespero não podemos fazer. E fica aí uma lição para a nossa vida. Às vezes, no momento de desespero, nós somos levados a tomar decisões que podem nos prejudicar. Mesmo ele sendo um homem de fé, mesmo ele sabendo quem era o Deus que ele servia, mas por um momento ele temeu. E ele ali ofereceu, né, toda a prata do seu reino e todo o ouro, até mesmo o ouro do templo do Senhor, foi oferecido como um pagamento a Senaqueribe, como forma de abrandar ali, né, aquela situação que se cercava em torno daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando nós, né, não vemos saída, quando a nossa confiança não está em nós mesmos, e sim no Senhor, Ele chega com providência. Porque mesmo Ezequias, né, tentando ali pagar os seus tributos, aquilo que ele tinha deixado de pagar para o rei Senaqueribe, para que ele não fosse destruído, não adiantou. Ele pensou que não seria destruído, mas o inimigo chegou e mostrou o contrário. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o que fazer? E aí, quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor falava comigo e dizia assim: tem momentos na nossa vida que só a nossa fé prevalecerá em momentos de crise. Só a nossa fé prevalecerá. Porque não é a nossa força que vai prevalecer, não é a nossa inteligência que vai prevalecer, mas sim a nossa fé, a nossa confiança no Senhor é que vai prevalecer diante do momento de crise. Aleluia. A palavra nos diz que Ezequias era um homem de oração, era um homem que temia o Senhor. E ali ele instruiu todo o povo a não responder às afrontas de Senaqueribe. E a palavra vai dizer que Senaqueribe juntou os seus oficiais, juntou todos os homens importantes ali e mandou um recado para ele. E quando ele chegou ali em Judá, começou a falar com o povo: olha, vocês pensam que Ezequias está confiando em quem? Em quem é que ele tem a confiança? Será que é no rei do Egito?
aquele a quem ele confia hoje e amanhã trai pelas costas. E ele começou ali a amedrontar todo o povo com aquelas palavras. Olha, não acredite em Ezequias, porque se ele estiver dizendo que a confiança dele está no Deus Todo-Poderoso, vocês vão perder e vocês vão cair na minha mão. Por isso eu digo para vocês que se rendam, é melhor vocês se renderem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava lendo essa palavra, irmãos, e eu comecei a chorar, porque é exatamente isso que o inimigo faz com as nossas vidas nos dias de hoje. Às vezes nós estamos passando por momentos de crise. Aí ele diz assim: não confie no teu Deus, porque você não vai conseguir. É melhor você ir por este caminho. É melhor você se render. É melhor você fazer isso que é mais fácil. Mas nem sempre o caminho que é mais fácil nos leva à vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquilo que é mais fácil, louvado seja Deus, é mais fácil nos levar à perdição, à ruína, do que à vitória. Porque quando menos nós percebermos, nós já vamos estar na mão do inimigo. Já vamos estar envolvidos pelas suas palavras, porque o inimigo ele não vem com palavras assustadoras, porque aqui se vocês lerem o texto do capítulo 18, vocês vão entender que todas essas palavras de bonança, o que ele estava oferecendo, vinha, uma terra boa, uma casa boa, bom alimento, que eles estariam num lugar de paz, que eles alcançariam o lugar da promessa, era apenas o disfarce para levar todo aquele povo cativo e transformar eles escravos. E ele não estava oferecendo coisa ruim. Ele estava oferecendo algo bom, disfarçado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ezequias, ele teve sabedoria de instruir ao povo a não dar ouvidos ao que eles falavam. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus falava no meu coração. Às vezes nós passamos por momentos tão difíceis na nossa vida, que é mais fácil nós orarmos e pedirmos ao Senhor: Senhor, cerra os meus ouvidos, fecha os meus olhos, fecha a minha boca, porque calado nós conseguimos ter vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, não conformado com a não resposta que teve, Senaqueribe envia uma carta. E dessa vez ele resolve então não afrontar apenas Ezequias como rei daquela cidade, mas ele começa a insultar o próprio Deus. E a Bíblia diz que Ezequias recebe aquela carta de afronta e vai ao templo. Aleluias. Muitas vezes, quantas afrontas nós recebemos na nossa caminhada, e muitas vezes nós queremos responder com as nossas próprias palavras. Nós queremos tomar decisões, atitudes momentâneas, por impulso. Mas o Senhor está nos falando nesta noite: antes de você falar alguma coisa, antes de você tomar qualquer decisão, desça a minha presença. Porque Ezequias desceu em oração ali no templo e colocou aquelas afrontas, todas aquelas palavras diante do Senhor. E a Bíblia não diz, mas acredito eu que enquanto ele orava, enquanto ele chorava, aquela carta era traduzida no céu e o próprio Deus ali, aleluias. E ali a palavra vai dizer que o Senhor, através da vida do profeta Isaías, manda uma resposta para Senaqueribe. E fala assim como Ezequias: olha, Ezequias, você não tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar, sabe por quê? Porque eu mesmo irei entrar com providência nessa guerra. Eu mesmo vou entrar com providência nessa batalha. E você não tem que mover nem um dedo sequer. E a Bíblia vai nos falar que Ezequias, ele confia no Senhor. E quando ele ora, irmãos, ele não vai diante do Senhor
apresentando-se como alguém que merece ter vitória, mas ele apresenta-se diante do Senhor, pedindo que Deus o defenda, aleluia, que Deus a si próprio se defenda, que Deus a si próprio mostre para Senaqueribe quem era ele, aleluia, quem era o Deus que Ezequias servia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo aqui que a oração de um crente pode transformar decisões, pode transformar cenários. Porque se os irmãos perceberem, todo o capítulo 18 vai falar que em cada lugar que Senaqueribe passava, ele saía vencendo. Ele saía destruindo todos os deuses daquelas cidades. Aqueles deuses em quem aqueles povos confiavam, erguiam altares, ele ia lá e destruía tudo, e ele saía vitorioso, e ele cada vez mais se engrandecia. Mas quando ele chega em Judá, a história é diferente. Ele não encontra qualquer um, ele encontra um crente que estava de joelhos, com sua vida consagrada, alguém que estava habilitado pelo céu para ir de encontro, aleluia, às coisas que não estavam corretas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não mexeu com qualquer um, ele mexeu com um servo, louvado seja o nome do Senhor, que tinha intimidade com o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como ele mesmo fala em sua oração, não era um Deus feito de madeira, não era um Deus feito de pedra, aleluia, não era um Deus feito por mãos humanas, mas era o Senhor Todo-Poderoso, aleluias. E a palavra vai dizer que enquanto Senaqueribe com todo o seu exército sitiava a Judá, apenas um anjo resolveu todo o problema. Vai dizer que o anjo veio durante a noite e matou 185.000. E Senaqueribe teve que se retirar envergonhado. Aleluias! E é isso que Deus faz na nossa vida. Mas para que Deus faça isso na nossa vida, precisamos olhar para a vida de propósito que Ezequias tinha. Será que eu e você estamos passando pelo mesmo processo que ele? Será que eu e você estamos indo na mesma direção que ele? Será que eu e você nos encontramos diante de Deus da mesma forma que ele? Será que eu e você estamos dobrando os nossos joelhos, nos consagrando a Deus? Será que estamos lutando pela verdade? Será que estamos lutando, aleluia, pelos falsos ídolos que estão querendo implantar em nosso meio? Será que estamos lutando para colocar a casa em ordem, para ver o lugar onde Deus habita, aleluia, sendo merecedor de que só Ele seja adorado? E eu não estou falando de templo, eu estou falando da minha e da sua vida, aleluia. Porque muitas vezes nós nos referimos à igreja, mas esquecemos de orar para dentro de nós. E o conserto não começa por fora, mas o conserto tem que começar por dentro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós olhamos para a vida deste rei, que reinou segundo a vontade de Deus, e conseguimos nos perguntar: será que eu estou vivendo a vontade de Deus? Será que eu estou deixando de lado a minha vontade para fazer aquilo que Deus quer que eu realmente faça? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a oração, ela muda cenários. Às vezes, eu até falei ali, agora no começo do culto com a irmã Amanda, uma frase com ela ali. Às vezes a gente olha para os irmãos assim, apenas de longe, mas a gente não sabe a batalha que cada um passa no seu íntimo, no seu particular. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Às vezes você vê o irmão sorrindo, mas você não sabe as lutas que ele trava. Mas eu quero dizer para você nesta noite, assim como o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, não pare de orar. Não desista de ser quem Deus quer que você seja. Não é quem você quer ser, mas quem Deus quer que você seja. Aleluias! Continue firme, acreditando que o Senhor está te guiando, mas você só vai continuar seguindo firme se você verdadeiramente estiver com a sua vida entregue, aleluia, diante do Senhor, fazendo realmente aquilo que Ele quer. Porque não é fácil ir contra o que as pessoas querem. Você está pensando que foi fácil para Ezequias assumir o trono e colocar a casa em ordem, colocar tudo no lugar? Não foi fácil. Talvez muitos saíram, deixaram o reino. Só fica aqueles que realmente querem mudança, aqueles que realmente querem alguma coisa, aqueles que realmente estão na mesma direção do propósito. Mas ele não orou sozinho. Ele convidou todo o povo a se colocar em silêncio. E muitas vezes é isso que temos que fazer. Fechar mais a nossa boca e falar mais com o céu do que com a nossa própria língua. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando falamos aqui, na vertical, não acontece milagre, não tem resposta, não tem providência. Mas quando falamos para cima, a resposta vem. Ezequias foi colocar a carta de afronta diante do Senhor e ela subiu direto para Deus e Deus enviou resposta. O correio do céu é diferente do correio do homem. Nós ficamos muitos dias esperando resposta humana, mas quando você dobra o joelho, a resposta é imediata, porque o nosso Deus, ele é diferente, aleluias. Ele conhece aquilo que está escondido. Ele sabe, aleluias, o que você tem pedido pelas madrugadas. Ele sabe também se você não tem pedido e tem pegado carona na oração do seu irmão. Ele sabe também, aleluias. Mas o Senhor, nesta noite, está me convidando, te convidando a descer diante dele em oração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até anotei aqui para não esquecer. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falava comigo assim. Ele demonstrou que a nossa maior arma contra o impossível é viver na dependência de Deus. Ezequias nos mostra isso. Ele tentou, sabe como? Ele tentou com a prata, ele tentou com o ouro, mas quando não funcionou, ele também não foi fazer alianças erradas. Ele falou, não, eu vou para a arma que eu sei que vai funcionar. Às vezes você está lutando com suas próprias forças, mas o Senhor está dizendo assim, é tão fácil. É só dobrar os joelhos. Você não precisa nem lutar. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. É só dobrar os joelhos e depositar a sua confiança no Senhor. Porque a resposta veio. Jesus batalha as nossas causas. Aleluias. Eu vou encerrar essa palavra contando um breve testemunho para edificar a vida dos irmãos sobre a oração. Às vezes eu conto certas coisas que acontecem comigo. Certo dia eu estava no círculo de oração, não sei se tinha alguma irmã aqui. Eu contei algo simples no círculo de oração, meu esposo estava também, e ele falou assim, quando terminou, você para de ficar contando essas coisas que você me faz passar vergonha. Aí eu falei, porque tu é tímido. Porque quem olha para as simples coisas, né, e se sente incomodado é porque não está vendo o milagre.
Mas eu sei que eu vivi um milagre por causa da oração. E não é, eu creio em milagre, eu creio que Deus faz o paralítico andar, eu creio que Deus faz curar o cego ver, eu creio. Mas algo simples que você pede na sua oração diária e Deus responde, é um milagre a ser contado. E eu falo para ele assim: você está pensando que Deus não cuida de mim? Não, Ele cuida de mim. Quando eu peço, Ele manda rápido, Ele não demora não. Eu estava me preparando para ministrar a palavra no ciclo de oração ali na Barra, na festividade do ciclo de oração. E eu fiquei muito tempo sem comprar perfume, porque a gente não estava com condições de comprar. E eu falei, eu não vou gastar meu dinheiro com algo supérfluo, né? Então eu vou usar o das crianças e fico usando essas colôniazinhas de criança, e eu vou usando também. Quando eu puder, eu compro um perfume que eu gosto. E eu e ele ficamos sem perfume, ficamos usando a colônia desodorante das crianças. E eu falei, Senhor, mas eu quero um perfume. E Deus providenciou, mandou um perfume. Eu fiquei com um, meu esposo ficou com outras crianças com o perfume deles. E aí tudo bem. Mas tudo que a gente usa, gasta e acaba, né? Então, quando estava perto de chegar a essa festividade, eu fui olhar meu perfume, não tinha quase nada, ainda dava para usar uma vez. Eu falei, então eu vou guardar para eu usar, para eu ir cheirosa para a festa do ciclo de oração, né? Mais cheirosa, porque eu não estava dando perder, irmão. E do nada, a Radassa foi lá no guarda-roupa e usou o restinho do meu perfume e eu não vi. E no dia que eu estava me arrumando, que eu abri o guarda-roupa para passar o perfume, não tinha mais perfume. Quando eu peguei no vidro, eu digo, meu Deus, meu perfume. E agora, Jesus? Quando é que eu vou ter outro perfume desse? E falei, mas o Senhor vai providenciar um perfume para mim. Botei o vidro lá, abri o lado dele, peguei o dele, usei um pouquinho, fui embora para o ciclo de oração. Cheguei lá, adorei, chorei, ministrei. No final a irmã disse assim, irmã Joelma, toma aqui essa lembrancinha. É de coração, é para agradecer, porque a irmã nos atendeu com tanto carinho. E eu vi que era uma garrafinha de água, né? Estava lá aparecendo a bolsinha pequena, a garrafa maior, estava aparecendo. Amém, recebi a garrafinha com muito carinho. E vim para casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, que eu fui tirar a garrafinha para jogar a bolsa fora, tinha um perfume no fundo da sacola. E ali eu não sabia se eu ria, se eu chorava ou se eu dava glória. De 11 horas da noite. Porque Deus, Ele ouve e Ele responde. Você vai dizer que não foi providência de Deus, porque antes mesmo de eu orar 7 horas, a irmã já tinha preparado o perfume para me dar. Tenho certeza disso. E foi esse testemunho que eu contei aqui no ciclo de oração, que ele falou que ficou com vergonha. E eu falei para ele, deixe eu contar os meus testemunhos, porque edifica a vida de outra pessoa que não crê, ou que crê, mas não crê tanto, que Deus providencia algo tão pequeno, mas algo também tão grande. E ficou. As irmãs estão se preparando, né? Todas nós estamos nos preparando para a festividade. E eu tenho orado, Jesus, tu conhece a minha situação, não preciso contar para ninguém. E o Senhor sabia que eu queria uma sandália para vir para a festa. Eu disse, Jesus, as irmãs vão estar lá, tudo lá preparada e eu não vou estar. Eu quero, mas eu não tenho a quem pedir. Eu vou pedir o meu pai. Fui para os joelhos e dei detalhes do que eu queria a Deus. Irmãos, eu estou com meu pé machucado, com esporão, só consigo andar com uma sandália específica, tem que ser fofinha para não doer. E eu disse a Deus que eu queria. E quarta-feira não, terça-feira, no ensaio das crianças, terça ou foi segunda, vim para o ensaio das crianças, esqueci meu celular ali no cantinho, as crianças louvando aqui, eu não ouvi o telefone tocar, quando eu olhei tinha 3 chamadas perdidas. Uma irmã me ligou e disse assim, não quer me atender não? Quando você sair da onde você está, passa aqui na minha casa que eu tenho uma coisa para te dar. 1 não, 3. Eu falei, amém. E eu fui.
Só que eu não estava lembrando mais do que eu tinha pedido a Deus. E eu fui na casa dela. Eu sempre vou na casa dela. E quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar. E ela falou assim: tá vendo essa sacola aí? Olha aí o que tem dentro. Irmãos, quando eu abri, eu vi a minha sandália lá dentro. E ali eu não sabia nem o que dizer para ela. Ela falou: bata no pé para ver se é boa, se é fofinha, se é levinha. E eu dizendo: oh Jesus, muito obrigado, porque o Senhor mandou da cor que eu queria, do jeito que eu queria, no tamanho que eu queria, confortável como eu queria. Oh Jesus, muito obrigado. E ali eu agradeci a ela. Ela disse: tu gostou? Eu disse: gostei. Ela disse: agora olha o que tem dentro da sacola lá no fundo. Quando eu abro a sacola, não tinha uma não, pastor. Tinha uma, tinha duas e tinha três. Porque Deus, quando Ele faz assim. Ele manda três, uma de cada cor diferente, que é para eu poder andar por aí confortável. Isso é viver na dependência do Todo-Poderoso. É viver de fé, acreditar que Ele vai mandar mesmo sem você ter nenhuma expectativa ali na frente. Você não está vendo sinal nenhum. Mas quando você ora, o céu se abre. Ele manda de longe, Ele manda de perto. Ele providencia, aleluias. E lendo aqui esta palavra, eu pude ver na vida de Ezequias aquilo que eu vivo todos os dias na minha simplicidade diante do Senhor. Quando você se coloca de joelhos, aquilo que é pouco, aquilo que é pequeno, aquilo que ninguém dá valor, Deus faz se tornar um grande milagre, capaz de ser contado para edificar a vida de alguém. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.